Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei o professor de matemática de vocês. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu vou passar aí alguns avisos para a gente poder retornar aí para a aula. O primeiro aviso ali importante é acessem o Classroom para que vocês possam efetivar a frequência de vocês, confirmar a frequência. Vai aparecer para vocês uma atividade e essa atividade dentro dela tem um link com uma observação escrito aí, controle de frequência, chamada de vocês. Realize a atividade para que possa confirmar aí a frequência de vocês. O segundo aviso, para os alunos que não estão conseguindo acompanhar através da ferramenta, seja pelo celular, YouTube ou pela própria televisão, entre em contato com a escola para pegar o material impresso e posteriormente também fazer a devolução desse material aí na escola, ok? Vamos retornar aí para a aula de hoje. A aula de hoje vamos falar sobre coordenadas cartesianas, o descritor D09, que é especificamente sobre isso, tá? Os avisos a gente já passou para vocês aí, né? Então, na aula anterior, nós falamos sobre o plano cartesiano, ou o sistema cartesiano, como queiram, e o par ordenado, que são os dois dígitos ali que passam a coordenada da localização para vocês. Falamos também sobre o quadrante, que cada quadrante tem a sua identificação. E entramos no assunto dos polígonos, tá? As figuras geométricas fechadas. Na aula de hoje, vamos falar sobre situações-problema envolvendo as coordenadas cartesianas e a localização no plano cartesiano. Na aula anterior a gente comentou sobre ele, vale ressaltar e relembrar novamente, René Descartes, considerado um gênio da matemática, ele relacionou a álgebra com a geometria. O resultado desse estudo foi a criação do plano cartesiano. Ele defendia que a matemática dispunha de conhecimentos técnicos para a evolução de qualquer área do conhecimento. Então, tem a figura dele aí, 1956, seu ano aí de nascimento, e o seu falecimento aí em 1650. O plano cartesiano, vamos falar aí um pouco sobre a história, para que vocês possam entender aí o conceito e a origem dele também. Um certo dia, Descartes notou que havia uma mosca voando no teto. Ele ficou bastante tempo observando-a. Começou então a pensar em como ele poderia fazer para explicar para outra pessoa onde a mosca estava. Seria fácil falar que ela estava no teto, mas como dizer em que local do teto ela estava? A mosca poderia ir para o centro do teto, para uma das laterais ou para qualquer posição. Se ele precisasse descrever onde a mosca estava para alguém que não a estivesse vendo, como ele poderia fazer? Foi então que ele teve uma ideia. Ele poderia descrever a posição da mosca dizendo que a distância ela se encontrava de cada parede do quarto. Qual a distância que ela estava de cada parede do quarto? Por exemplo, estava a 1 metro da parede próxima à cabeceira da cama e a 2 metros da parede próxima à lateral da cama. Com esses dois números, era possível saber exatamente onde a mosca se encontrava. Dessa forma, ele criou um ponto de localização a partir desses dois números determinados como coordenadas. Vale ressaltar aqui, para que vocês possam ter essa mesma visão que ele teve ali, ele estava deitado na cama. Então ele estava olhando para o teto. Quando ele fala estava a 1 metro da parede, próximo à cabeceira da cama, é a parte onde ele estava olhando no teto. E 2 metros da parede próximo à lateral da cama é a lateral da cama onde ele estava deitado, ok? Par ordenado. Qualquer ponto representado no plano cartesiano, ele é definido por suas coordenadas. O eixo x, que seriam as abscissas, e o y, que seria a ordenada
nessa ordem. Nesse exemplo, ele passa aqui o referencial, digamos assim, a letra P, e o X e Y, que no decorrer da aula a gente vai trocar ali o X e o Y por 2 dígitos, né? O primeiro dígito referente à coordenada X e o segundo ao Y, tá? Então, nesse exemplo aqui, ele passa o ponto A, 2 e 3. Então, o 2 está na coordenada X e o 3 na coordenada Y. Olhando no plano cartesiano, você vai identificar que o primeiro dígito é o 2 que ele passou, primeiro par, e o segundo é o 3. Então, primeiro você encontra no eixo X e o segundo no eixo Y. 2 e 3, ó, 2 e 3. Ok? Então, agora, para fixar esse conteúdo, esse conceito aí do plano cartesiano, novamente a gente vai usar a ferramenta chamada Matific. Lembrando, quem não tem acesso aí ao site ou não tem como baixar o aplicativo no celular, não se preocupe que a gente vai utilizar durante a aula. Só vai acompanhando ali para poder entender o conceito aí da ferramenta, tá? Mas quem tem a possibilidade pode baixar ele no celular e pode acessar o site da Matific usando o seu usuário, seu usuário @escola e a sua senha também que foi fornecida para acesso ao Classroom. É a mesma usuário e a mesma senha. Um tempo para vocês acessarem, para a gente poder dar andamento. Então, alunos, conseguiram localizar o aplicativo, localizar o site? Vem com o professor aqui. Vamos fazer agora aqui na tela. Vocês vão acompanhar o Matific ali que a gente tinha encaminhado para vocês. Veja que essa ferramenta, o Matific, ele vai passar agora algumas coordenadas para que vocês identifiquem ela no plano cartesiano. Nesse primeiro aqui, a letra A, ele já passou para vocês como exemplo. Ele passou aqui, ó, o primeiro ponto, que é o X, ele está no 1. Veja que ele vai seguir reto e vai encontrar com o 4. Então, essa letra A, ele já deu para vocês ali, para que tivesse a ideia de qual que seria o propósito da atividade. Então, ele passou que o ponto X é 1 e o Y é o 4. Então, você vai marcar o ponto, ele já vai identificar com a letra. A letra A, ele já identificou. Agora, ele quer que identifique a letra B, que ela se encontra no ponto -5 e 2. Vamos lá na régua, no plano cartesiano, e veja, sempre primeiro dígito, eixo X. Então, ele passou -5, você já localizou -5, e vai subir até o encontro do segundo dígito, que é o 2. E marca um ponto ali. Então, clicando ali, ele vai conferir. Ó, deu certo, acertou ali a localização do ponto B. Agora, ele quer que localize mais um par ordenado, que seria a letra C. A letra C, ele passa para vocês o primeiro dígito, -3. Lembrando, eixo X, -3. Agora, o segundo é -2. -2, ó. Lembrando que o segundo é no eixo Y, só que está com sinal negativo. Então, -3 e -2. Já localizou. Vamos conferir se está certo? Olha lá, localizou. Então, já foi letra A, B, C. Agora, ele passa mais um desafio ali para vocês. Vamos localizar agora a letra D. O primeiro par se encontra no número 1, lembrando lá do eixo X, ponto 1, e o segundo, -5. -5 do Y. Mais um ponto preenchido. Veja que ele já preencheu com a mesma cor. Agora é só confirmar se deu certo.
mais um par ordenado localizado. Vamos localizar agora mais um, que é da letra E. Veja que ele passa ali 4 e 2. Lembrando, se tiver sinal negativo, tem que procurar o sinal negativo lá no plano cartesiano também. Então, aqui é positivo. 4 no eixo X, o 4, você vai encontrar com o 2 do Y. 4 e 2. Olha lá, mesma cor. Vamos conferir se deu certo? Legal, né? Como é legal aí a ferramenta, ela vai auxiliando vocês a identificar todos os pares ordenados. Agora, a gente só vai localizar essa letra F, tá? Essa letra F vai ficar para que vocês identifiquem no plano cartesiano. Olha lá, sinal negativo, então localize ali no eixo X e o 0, que é o do eixo Y. Localize lá então um tempinho para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram identificar ali o último par ordenado que ficou ali no desafio? Vem com o professor aqui, vamos verificar? Veja que ele tinha passado para vocês o ponto, que é o par ordenado da letra F, menos 4. Lembrando aquela questão ali, se o número tiver negativo, ele vai estar no eixo X do lado negativo. Então, menos 4 e 0. Lembrando que quando ele fala o eixo, a origem, que é o número 0, ele vai ficar em cima do próprio eixo. Então, esse seria o resultado, né, do desafio aí que foi proposto. Vamos conferir se deu certo o resultado? Vamos verificar lá? Olha lá, localizado mais um par ordenado. Legal, né? Então, tentem acessar a ferramenta, entrem no site ou baixem no celular. Ela ajuda na fixação aí do conteúdo de vocês e complementa aí o aprendizado de vocês também, tá? Continuando a aula, vamos verificar agora que tem um desafio, tem um exercício bem similar aí com o desafio que vocês realizaram agora usando a ferramenta do Matific. Pedro utiliza o terminal de ônibus próximo à sua casa para ir à escola. No plano cartesiano ao lado, o ponto P, está até marcado aqui, tá? O ponto P representa a localização da casa de Pedro. E o ponto que representa a localização do terminal que ele utiliza tem abscissa igual a menos 2 e ordenada igual à casa do Pedro. O ponto que representa a localização desse terminal de ônibus é a letra Q, R, S ou T. Então, a alternativa A, B, C ou D, mas essas letras que ele passa aqui, essas coordenadas, elas estão aqui, ó, tá? P, R, S, Q e T. Qual desses pontos representa a localização do terminal de ônibus? Um tempo para vocês identificarem.
Então, alunos, conseguiram identificar ali o resultado? Vem com o professor aqui, vamos verificar ali na tela. Veja que ele tinha passado alguns pontos de localização no plano cartesiano. E esses pontos de localização, ele quer que identifique o ponto que representa a localização desse terminal de ônibus. Lembrando que no plano cartesiano ao lado, o ponto P representa a localização da casa do Pedro e o ponto que representa a localização do terminal que ele utiliza tem a abscissa igual a -2 e ordenada igual à da casa do Pedro. Então, no plano cartesiano, nós teríamos ali, ó, se a abscissa é igual a -2, lembrando que a abscissa sempre o eixo x, a ordenada é igual à casa de Pedro, lembra que a casa do Pedro é o ponto P? Qual seria o ponto que está entre a casa do Pedro e o -2? Na alternativa A, a gente tem ponto Q, B, ponto R, C, ponto S e o D, ponto T. Seria a alternativa B. O ponto R que está entre a casa do Pedro e o terminal. No exercício 2, observe os pontos J, K, L e M, apresentado no plano cartesiano abaixo. Qual desses pontos possui a coordenada -2 e 4? Localize aqui, veja que ele está passando os pontos e ele quer que você localize na forma numérica qual desse ponto referencial, qual letra corresponde com esse ponto referencial. Ok? Um tempo para tentar identificar. Então, alunos, conseguiram localizar ali no plano cartesiano? Vem com o professor aqui, vamos verificar aqui na tela? Veja, observe os pontos J, K, L e o M. Qual desses pontos possui a coordenada -2 e 4? Lembrando, primeiro dígito sempre no eixo x, como o número é negativo, vai estar do lado da origem, só que do lado negativo, e o 4, que é o positivo. Então, o resultado seria a letra J,
Veja aqui, ó, menos 2 e 4. Então, nas alternativas que ele passa, a A.J, B.K, C.L e D.M. Então, seria a alternativa A. No exercício 3, observe que os pontos H, I, J, K e L, representados no plano cartesiano aqui ao lado, nesse plano cartesiano, qual é o ponto que possui abscissa 0 e ordenada menos 3? Então, neste aqui, ele passou só que abscissa e ordenada, mas tá fácil a identificação ali, não esqueça, tá? O eixo X, eixo Y, negativo e aqui negativo. Então, localize no plano cartesiano qual alternativa confere com a resposta. Tempo para identificar. Então, alunos, conseguiram identificar ali no plano cartesiano? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? Veja, observe os pontos H, I, J, K e L. Esses pontos que ele passa, eles estão distribuídos no plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, qual é o ponto que possui abscissa 0 e ordenada menos 3? Então, lembrando, quando ele não passa ali para vocês a letra X ou Y, ele pode passar abscissa ou ordenada. A abscissa ele vai estar se referindo ao X e ordenada ao Y. Como ele fala que a abscissa é 0, então você já pode identificar que a origem, né, é o 0, abscissa 0.
e a ordenada menos 3. Aquilo que a gente tinha comentado agora há pouco. Quando ele aparece número negativo, só tem que se atentar a isso na localização. Como é número negativo, ele vai estar no eixo X, no eixo Y, entretanto, ele vai estar para o lado negativo. Veja que a ordenada está com o número negativo. Nas alternativas que ele havia passado, a letra A, ponto H, a letra B, ponto I, a letra C, ponto J, a letra D, ponto K e a letra E, ponto L. Então, veja que a letra E confere aqui, ó, que é a letra L. Ok? Neste outro exemplo, ele já coloca um pouco de plano cartesiano e o mapa, onde a gente pode identificar as coordenadas. No plano cartesiano abaixo, está representado o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os pontos S representam o centro da cidade, veja aqui o ponto S, né? Da cidade de Seropédica, e M, uma região do município de Magé, aqui ó, ponto M. As coordenadas do ponto S são, então ele passa para vocês aqui algumas coordenadas, e ele quer saber qual a coordenada que ele pode representar para a letra S, para o ponto S. Um tempo para vocês identificarem ali.
Então, alunos, conseguiram identificar ali no plano cartesiano? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela. Veja só, ele havia passado aqui, ó, que no plano cartesiano abaixo, perceba que ele parece um mapa. Entretanto, ele tem aqui o plano cartesiano também, o eixo X e o eixo Y. Está representando o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. O ponto S representa o centro da cidade de Seropédica, ponto S. E o ponto M, uma região do município de Magé. A pergunta que ele faz, as coordenadas do ponto S são 4 e 3, ou 4 e 1, ou 1 e 4. Vamos verificar aqui, ó, a primeira, 4 e 3. Então, localize aqui no eixo X, 4, e localize aqui o 3. Ó, o 4 e o 3. Confere? Veja que não tem nenhum ponto aqui, ó. Não corresponde. A outra alternativa, 4 e 1. No eixo X, 4, e no eixo Y, 1. Ó, tem um ponto aqui, ó. E é o ponto que ele está querendo lá, que é o S. Veja que tem o ponto S aqui. Vamos só continuar para conferir ali. A outra é 1 e 4. Vamos aqui no 1 e vamos aqui no 4. Também não tem nenhum ponto aqui, ó. Então vamos conferir se é essa mesmo. Veja, 4 e 1, que a gente identificou agora há pouco, seria essa mesmo. Então, esse daqui seria a coordenada do ponto S. Veja que ele pode cair para vocês aí nos exercícios, não apenas com a malha quadriculada e com os eixos, mas ele pode envolver um mapa, uma localização, uma edificação. Ele vai estar fazendo essa comparação aí para facilitar para vocês. Nesse exercício 5, ele passa ali, ó, novamente, só que agora é um mapa do Brasil. Observe o mapa do Brasil que está no primeiro quadrante do plano cartesiano. Lembrando lá, aqui tem a origem, o eixo Y e o eixo X. Esse daqui é um quadrante. Então ele tem 4 quadrantes, mas aqui o mapa está desenhado em um quadrante só. Dê as coordenadas e o nome dos estados que estão em que os pontos se localizam. Então veja aqui, ó. Ele tem os pontos, é para passar o nome da cidade, o nome do estado, desculpe, e a coordenada do ponto. Então, mais um exercício aí envolvendo o plano cartesiano para vocês. Mais um tempinho para resolver.
Então, alunos, conseguiram identificar ali no plano cartesiano? Vem com o professor aqui, vamos verificar aqui na tela? Veja aqui, ó. Observe o mapa do Brasil que está no primeiro quadrante do plano cartesiano. Veja que ele passa aqui, ó, o plano cartesiano com o eixo X e o eixo Y. E aqui é a origem. Dê as coordenadas e o nome dos estados em que os pontos se encontram. Então, primeiro, identifique ali os estados, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí e Amazonas. Então, localizado aqui os pontos e as cidades, você só vai localizar agora o ponto, o par ordenado no plano. Veja que Santa Catarina, ele se encontra no eixo X 4 e 1. Então, você vai marcar ali Santa Catarina 4 e 1. Ele se encontra aqui, ó. Minas Gerais, ele se encontra em 5 e 2. Veja aqui no eixo X, 5 e o 2. Então, tem um pontinho ali. Amazonas, ele fica no 1 e 4. Pegando aqui 1, você sobe até o 4. Veja que está aqui o pontinho. E Piauí, no 5 e 4. Então, vai até o eixo X, 5, e sobe até o 4. Veja que está aqui. Então, você conseguiu localizar os 4 estados que ele havia marcado aqui e localizou o par ordenado de cada um deles. Fácil, né? Então, fica bem interessante ali quando eles começam a utilizar mapas ou outras informações ali para usar o plano cartesiano. Então, o que a gente pode concluir aí sobre o plano cartesiano? Localizamos um ponto no plano cartesiano através das suas coordenadas. Para cada referência que ele passa, pode ser a letra P, que nem ele passou aqui na conclusão, mas pode ser outras letras quaisquer, X e Y, onde X será sempre a abscissa do ponto e Y a ordenada do ponto. Então, não esqueça sempre, X é o eixo X e o eixo Y. Sempre o primeiro referencial que ele passa, o primeiro ponto é no X e o segundo ponto é no Y. Então, ficamos nesta aula hoje de planos cartesianos e o professor gostaria de agradecer aí o acompanhamento das aulas. Tá? Quem tiver qualquer dúvida, entre no Classroom, mande um questionamento para o seu professor, que o mais breve possível ele vai estar ali auxiliando aí nas aulas. Tá? O professor agradece o acompanhamento da aula e um ótimo dia para vocês.